Eduardo, quer ver um assunto importante? Isso me interessa. Esse realmente é importante? Isso me interessa. O resto é divagação. Pois é. Após suspeita de paralisia infantil no estado do Pará, e aí foi só uma suspeita, o Ministério da Saúde já nega, a classe médica aqui em Belo Horizonte volta a chamar a atenção para a baixa cobertura vacinal contra a poliomielite. Nada mais é que a paralisia infantil, que ficou tão conhecida ali nas décadas de 70 e 80 aqui no Brasil, né? Eduardo, o povo, pai, mãe responsável, não estão levando os filhos para vacinar. Engraçado, para sair da redação rumo ao estúdio, e no telão ali da CNN, a manchete é apenas 47% da população brasileira vacinada contra a meningite. Que mata! O último número que eu tive da poliomielite, 53%. Meu Deus do céu! Meu Deus! Eu quero sugerir a você, pai, porque isso todo mundo sabe fazer. Você, pai, que está na dúvida, eu não estou falando nem com mãe, não, tá? Eu acho que eu tenho que chamar a atenção dos pais. Porque o sujeito tem tempo para tomar cachaça, para ver o Galo, para torcer para o Cruzeiro, para brigar pelo Lula ou Bolsonaro. Levar filho para vacinar. Dá uma espiada no Google. Vai ao Google e vê assim, quais são as consequências da paralisia infantil. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sei, sabe? Eu estava envolvido com outra coisa ali. Eu não sei se você teve a oportunidade de escutar o doutor Unaí falando. Uhum. Eu estou enganado, ele falou que tira o dinheiro da saúde e põe no central, ele falou isso? Não, exatamente essa frase eu não lembro, mas não é difícil ele ter falado. Não vou acusá-lo, não, porque eu não tenho certeza. Não é discussão, não é hora de falar disso, de política, não. Que o SUS é maltratado, historicamente, é. Gente, não vamos arrumar subterfúgio, não vamos pôr a política nem nisso, não. Vamos brigar com o pai, mãe. Ou alguém tem dúvida de que tem vacina aí, Júnior? Nós podemos ser ruim em tudo, mas vacina tem nesse país, sempre teve, Júnior. O problema, e aí, Malco, chamando você para a conversa também, a vacina tem. O problema é uma campanha de desinformação muito grande, né? E tem um outro problema também, que aí é uma tese que eu tenho, né? Os pais dessa meninada, essa meninada que está nascendo agora, não conviveram na década de 70 e 80 com os horrores que eram a poliomielite. É verdade. Então, eles não conhecem tão bem assim, o tamanho dessa doença e acabam menosprezando esse problema sério. Malco. É isso mesmo, Júnior. A distância da doença que parecia erradicada por uma atitude eficiente do governo, de líderes responsáveis e comprometidos com o bem-estar da população que incentivaram a vacina. Sejam líderes que oriundos de governos militares, seja de governos civis. Agora os tempos são outros. Os líderes defendem caminhos distintos. Os líderes defendem suas crenças muito mais do que a ciência, muito mais do que tudo que está comprovado em relação à eficácia e os meios de proteger a população. O resultado está aí. Doenças que nós não imaginávamos ver. Eu era criança, ainda via algumas pessoas andando de muleta, né? Era uma característica de quem tinha paralisia. E agora, novamente, pensar que minha filha vai poder acompanhar a tragédia de ver pela incompetência, pela falta de responsabilidade de pais e pela incompetência de governos, a volta de uma doença num país igual ao nosso. Rita, doença muito séria que não pode voltar. Pois é, realmente é sério e fica aí esse apelo, né, às pessoas que têm a responsabilidade de conduzir as crianças, né? Então, a gente tem que chamar essa responsabilidade dos adultos e a gente tem que fazer a cabeça dos adultos, né? Essa geração de novos pais e novas mães, novos tios. Vamos ver se os avós conseguem, né? Os avós conviveram com o Zé Gotinha. Então, se eles conseguem convencer esses novos pais e novas mães a terem essa responsabilidade da vacinação. Coisa de 20, não, um mês, eu reclamei aqui da falta de campanhas de conscientização. Em seguida, coincidência ou não, a prefeitura fez umas 2 semanas de campanha. Então, primeiro eu quero cumprimentar o Michalik, toda a turma da comunicação, o prefeito Fuad, pedir para repetir e cobrar do Zema e do Bolsonaro. Nós temos que fazer campanha, gente, chamar. E tem que ser mais contundente, sabe? Atenção, pai, não seja um irresponsável, vacine seu filho. Tem que chamar, sabe? O problema, Ricardo, como é que faz essa campanha se o discurso é outro, né? Pois é, o triste nesse caso todo é que a cobertura vacinal para pólio, ela está abaixo de 60% hoje. E o ideal é que ela fique acima de 95%.
Inclusive, esse caso que está sendo investigado agora, ele se refere ao poliovírus, é o que causa a doença, em princípio, ela se chama paralisia flácida aguda, não é a poliomielite. Essa doença ela é derivada justamente pela baixa vacinação, né? É uma derivação do vírus que vai na vacina. Então, quando a gente sempre fala que é muito mais importante até do que a própria vacina, é a manutenção da cobertura vacinal, é por causa disso, é para não que venha esse tipo de doença. Olha, eu que critico bastante, todo mundo sabe, o governo Bolsonaro, eu critico todos os governos, eu não tenho lado, todo mundo está careca de saber, como eu, está careca de saber disso. Vamos fazer uma justiça aqui, porque muita gente se aproveita desse momento para atacar, né, o governo. A cobertura vacinal vem desabando no país desde 2016. Tem 6 anos que isso vem acontecendo. Então não dá para culpar esse ou aquele governo, não. Eu acho que o problema são os governos e principalmente a população que não está colaborando. E vamos deixar claro, eu nunca vi faltar vacina para poliomielite, Júnior. Nunca faltou, ao contrário. Falta é o pai levar a criança lá, né? O pai e a mãe levar a criança. E aí, gente, pelo amor de Deus, tem que deixar um pouquinho a ignorância de lado, essas correntes malucas de WhatsApp, né? Deixar essas teorias da conspiração de lado e levar a criança para vacinar. Inclusive, você que não leva, pai, é crime, tá? Está previsto lá no ECA.